Guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcham impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando com a vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Depressa não vaciles, hoje Deus te chama para veres pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Em libertar as pobres almas oprimidas, quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
paz do Senhor, meus amados. Aqui é a irmã Luzia, para quem não me conhece ainda. Eu estou aqui para falar um pouco do deserto. No deserto você tem que ser um soldado preparado para lutar. Porque o deserto é onde você se encontra sozinho. Você se encontra sozinho. Muitas das vezes, você tem vários soldados a seu redor, mas nenhum deles, muitas das vezes, não pode te ajudar. Porque quando você vai para uma guerra batalhar, você vai para lutar você e outro soldado. Ou vários soldados. Mas ali é você, Deus e o soldado. Os soldados, meus amados. Aqui eu quero falar para você um pouco do deserto. Quero te contar uma historinha. A história de um passarinho. Um filhote de passarinho que ele estava no ninho, ainda muito pequeno, com poucas penas, com pouca força para voar. Mas ele precisava voar. Então a mãe dele pegou ele no bico, levou esse filhote de passarinho, só que o lugar onde ela voava era um deserto. Era o deserto. Então, meus irmãos, ao passar por lá, a mãe desse filhote descontrolou-se e o filhote caiu no deserto. E nesse deserto, olhando para o céu, botou o seu rostinho, o seu biquinho para o céu e pediu a Deus para o ajudar, para levar alguma coisa para ele, uma água, uma comida, porque ele estava com fome, ele estava com sede, mas ele estava sozinho. Não tinha ninguém ali para ajudar ele, porque ele estava no deserto. Então, meus amados, esse passarinho começou a olhar para o céu e clamar a Deus que fizesse alguma coisa por ele. Então, meus amados, de repente, do lado dele apareceu um anjo. Esse anjo, ele conversava com o passarinho. Porque Deus, meus irmãos, ele pode conversar com todos os pássaros, com todos os animais, porque foi ele que os criou. E esse anjo conversava com o passarinho. Então o passarinho, sofrendo, com sede, com fome, pediu ao anjo que falasse com Deus quando ele voltasse ao céu. Pedisse a Deus, dissesse para Deus que o passarinho que estava lá embaixo estava pedindo ajuda, socorro. O anjo falou com o passarinho: tudo bem, eu vou falar com Deus sobre a sua história. E no céu chegou o anjo e contou para Deus a história do passarinho. Só, meus irmãos, que Deus falou com o anjo: eu não vou ajudar aquele passarinho. Ele não terá a minha ajuda. Ele vai morrer no deserto. Ele vai ficar ali sem água, sem comida, e ele vai morrer no deserto. Só, meus amados, que também Deus deu uma palavra para que o anjo dissesse ao passarinho. Mesmo Deus não dizendo que não ia fazer nada pelo passarinho,
Deus deu uma palavra para ele. Deus mandou o anjo dizer para ele que ele continuasse clamando. Sabe por que que Deus disse para o passarinho que não ia fazer nada por ele? Porque o passarinho ali, meus irmãos, ele não adorava a Deus. Ele não adorava a Deus. Ele simplesmente queria que Deus desse a ele ali comida, água, que ajudasse ele. Mas ele não adorava a Deus verdadeiramente. Por isso Deus disse para ele, para que ele continuasse clamando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse esse passarinho e recebesse de Deus esta resposta, o que você faria? Você morreria no deserto de fome, de sede, ou você continuaria clamando? Então, meus amados, essa palavra é para te fazer pensar. Será que você não está passando pelo deserto? E será que você não está clamando a Deus simplesmente pelaquilo que você precisa? Você não quer adorar a Deus. Você só quer o que Deus pode fazer por você. E é isso que Deus mandou o anjo falar com o passarinho. Então, meus irmãos, pense nessa palavra. Você pode estar com uma enfermidade que ninguém pode te curar. Muitas pessoas querem te ajudar, mas só tem um que pode te curar. Será que você está adorando Ele verdadeiramente? Será que a sua fé é verdadeira para receber a cura? Ou a libertação? Ou que Deus possa mandar o alimento para você? De repente o seu deserto é a falta do alimento. De repente o seu deserto é um câncer que você precisa de cura. Mas Deus te conhece por dentro e por fora. Então, meus irmãos, não adianta nós querermos enganar a Deus. Vamos buscar a Deus, clamar verdadeiramente. Porque eu vou contar para você o final da história do passarinho. E você vai ver que a história é maravilhosa. Mas antes disso, meus amados, quero passar para você, porque tudo que eu falo aqui é dentro da Bíblia Sagrada. Então, meus amados, eu quero passar para você alguma coisa que está escrito em Mateus, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Sabe o que está escrito, meus amados? Está falando sobre João Batista. Para quem conhece a palavra, sabe que João Batista estava no deserto. Ele precisava de comida, ele precisava de água. Ele estava num deserto. Mas Deus disse para ele, Deus falou que ele era uma voz que clamava no deserto. Voz do que clama no deserto. Olha o que Deus falou aqui com João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia
e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Pelo profeta Isaías que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Jesus, e este João, tinha a sua veste de peles de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Meus irmãos, aquele passarinho, você pensa que ele desistiu de clamar porque ele estava à beira da morte? Você pensa que ele desistiu de clamar porque Deus disse para ele que não ajudaria ele? Ah, meus irmãos, se você pensa assim, que ele desistiu, você está completamente enganado. Mesmo com pouca pena, mesmo com a pele seca, mesmo com falta da água e da comida, aquele filhote de passarinho, ele continuou clamando. Ele disse assim: bom, eu estou no deserto, não tem ninguém para me ajudar. Eu só tenho Deus. Se ele não quiser me ajudar, quem poderá me ajudar? Então eu vou continuar clamando a ele. Quem sabe ele tem misericórdia da minha vida e mude os seus pensamentos e me ajuda. E aquele passarinho, meus irmãos, ele continuou clamando. E Deus mandou que descesse um anjo. E que esse anjo fizesse com que aparecesse comida do nada para ele. Deus fez com que aparecesse água no deserto. Deus pode fazer aparecer água e comida no deserto. João Batista se alimentava de mel. Aonde foi que João Batista arrumou o mel? No deserto. Deserto, meus irmãos, não tem nada. Onde foi que apareceu o mel? Os gafanhotos, para que ele se alimentasse. Vamos pensar. Deus pode aparecer para você as coisas, meus irmãos, do nada. Esse passarinho, meus amados, Deus fez com que aparecesse água, comida. Fez com que as penas do passarinho começassem a crescer. E ao crescer as penas do passarinho, meus amados, aquele deserto já não queimava mais a sua pele. Ele ficou coberto de pena. E aquele deserto já não o queimava mais. Esse passarinho, meus amados, ele só recebeu o poder de Deus na vida dele, porque ele não desistiu de clamar. Ele não parou de clamar a Deus. Deus está olhando agora para a sua vida. Para você que passa por uma enfermidade. Você que está no leito de hospital. Você que está passando fome. Você que está passando sede, meus irmãos. Busque a Deus. Clame a Ele. De repente você parou de clamar. Você clamava. Mas o sofrimento que você está passando
fez você acreditar que Deus não pode te ajudar. Mas isso é uma mentira do diabo. Porque quando Jesus andou pelas ruas de Jerusalém, mandando o seu sangue, foi para, meus irmãos, levar sobre si todas as suas dores, como está escrito em Isaías 53. Se os irmãos tiverem curiosidade de ler a Bíblia, vai em Isaías 53 e leia, e você vai ficar sabendo que cá no livro de Mateus se cumpriu aquilo que estava escrito. E Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades. Meus irmãos, muitas das vezes, meus amados, nós às vezes não ficamos curados. Não ficamos curados não é porque não cremos. Muitas das vezes é porque Jesus quer você perto dele. Nós não somos eternos nessa terra. A eternidade vem de Cristo. Ele é que nos dá a eternidade. Nessa terra aqui, meus irmãos, nós morreremos. Mas se Deus não chegou o seu tempo, e Deus não quiser que você morra, você não morrerá. Ele pode te curar. A palavra de Deus diz que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, Ele o fará. Mas a nossa eternidade, meus amados, não está aqui. Um dia nós vamos partir. Se não formos arrebatados, iremos partir. Mas, meus amados, a palavra de Deus diz que ao partir daqui segue-se o juízo de Deus. Eu oro a Deus. Eu peço a Deus para que você que está aqui assistindo esse vídeo, você aceite Jesus no seu coração. E nesse dia que você partir nesta terra, você vá para os braços de Deus. Porque quando o véu da cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, meus irmãos, você passou a ter acesso a Deus, em nome do Filho dele. Se não for através desse nome, meu irmão, não adianta nem você clamar, porque a própria palavra de Deus diz, é tudo o que você pedir em nome de Jesus, e crendo, você receberá. Então, meus amados, o deserto do passarinho acabou. O deserto dele acabou. Ele ali cresceu, ele ficou bom, ele não estava mais com a pele ressecada, a pele estava cheia de pena, e Deus mandou comida para ele, assim como mandou para João Batista. Deus mandou comida para esse passarinho, esse filhote. E ele se tornou o passarinho mais belo daquele lugar, daquele deserto. Então, meus irmãos, ele pôde voar. Com as penas crescentes, ele pôde voar. Ele pôde voar, aí ele achou árvores, achou o verde, a natureza. Aí, meus irmãos, esse passarinho pôde viver muito tempo, porque agora ele não estava mais no deserto. Agora ele estava em meio à natureza de Deus, onde havia sombras para ele se cobrir, onde havia comida para ele, sementes, minhocas. Tem muitos pássaros que comem minhocas. Ali havia muitas coisas para ele comer, no meio da selva.
meus amados. Então, meus amados, vamos pensar nisso. Eu estarei lendo para você também. Isaías 40. Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Estarei lendo para os irmãos que estão aqui assistindo esse vídeo. Para que você, meu irmão, na sua curiosidade, você também leia a palavra, se interesse, busque a Deus através da palavra, meus irmãos. Porque só não tem outra forma de você conhecer a Deus a não ser pela palavra, que é dele. Estarei lendo o 3 aqui para você. Aqui nós estamos no meio da Bíblia Sagrada. Mas esta palavra aqui, meus irmãos, ela se cumpriu lá em Mateus, capítulo 3, verso 1. Que está escrito assim, ó. Palavra de Deus aqui, ela diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel. Olha que maravilha. Glórias a Deus. Está escrito assim, ó. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne, juntamente, verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. O passarinho deve ter se perguntado, o que hei de clamar? Já que Deus disse que não vai me ajudar. Mas olha só, vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne e erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, meus irmãos, enquanto você puder ler a palavra ou ouvir a palavra lida por alguém, explicada por alguém, então, meus irmãos, ainda que você morra, você viverá. Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele faz secar a árvore. Assim como lá quando Jesus passou pelaquela árvore. E Jesus amaldiçoou aquela árvore. Porque a boca de Deus tem poder para amaldiçoar e para abençoar. O que Deus fala, está falado. Jesus olhou para aquela árvore e falou com a árvore: seca-se. E nunca mais esteja viva, nunca mais dê fruto nenhum. E foram embora, ele e seus discípulos. No outro dia, os seus discípulos foram lá olhar a árvore. E a árvore estava seca. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa da palavra
por causa desta palavra aqui, ó, que é a Bíblia Sagrada. Esta palavra aqui é santa. Ela fechada, ela é um livro qualquer. Mas quando você abre ela, é a boca de Deus falando. Então, meus amados, pense no que a irmã Luzia contou aqui para vocês sobre o deserto. E ore a Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, meus irmãos. Deus, lá no livro de Samuel, Deus retirou o espírito dele que estava em Saul. O espírito que estava em Saul não era de Saul. O espírito que estava no rei Saul era de Deus. E Deus retirou o espírito que estava em Saul, que era dele, e Deus permitiu que entrasse em Saul um espírito que o atormentasse dia e noite, sem parar. Meus amados, olha para dentro dos seus pensamentos. Os pensamentos são seus. Olha se Deus está cuidando dos seus pensamentos. Olha se Deus está cuidando do seu coração, dos seus ouvidos. A que você está dando ouvido? Meus amados, a que você está dando ouvidos? Porque Saul deu ouvido à voz do inimigo. Quando Deus mandava fazer uma coisa de um jeito, ele fazia de outro. Então, meus amados, Saul foi atormentado. Até a pessoa que podia acalmar ele, que era Davi, que tocava harpa e o acalmava, o inimigo fez com que ele perseguisse e quisesse matar. Então, meus amados, vamos pensar nisso. Será que o Espírito de Deus não estava em você? Você era um cristão que professava a palavra de Deus, que confessava que só o Senhor é Deus. Meus amados, pense nisso. E hoje você está sendo atormentado pelo inimigo? Meus amados, eu já fui atormentada pelo inimigo. Deus falava de um lado do meu ouvido e o inimigo falava do outro. Eu tive uma depressão profunda e o inimigo falava nos meus ouvidos. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu dei ouvido à palavra de Deus. O inimigo falava comigo, se mata. E Deus falava comigo, a sua vida me pertence. Se você se matar, você já está no inferno. Então, meus irmãos, pensa nisso. Você que está com depressão, ore a Deus. Eu fiquei curada. Eu fiquei curada totalmente. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada na minha vida. A única coisa que eu tenho na minha vida agora, meus irmãos, é o meu Deus. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Os três, eles comandam a minha vida. Deixa ele comandar a sua vida. Aceite Jesus. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado e do juízo. Um dia você vai estar na glória de Deus. Entendeu, meus irmãos? Um dia você estará na glória de Deus, adorando o Senhor eternamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você é um guerreiro. Senhor, meu Deus, graças te dou
porque o Senhor é bom. E porque o Senhor nos ensina através da sua palavra, Senhor. Nunca se afaste de mim, ó Pai. Porque, Senhor, eu quero me aproximar do Senhor a cada dia. E peço a Ti, Senhor, toma a vida dos políticos em Tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, muitas das vezes, ó Pai, pessoas cristãs, ó Pai, desejam mal aos políticos. Senhor, mas esses políticos maus, ó Pai, eles não precisam que ninguém deseje mal a eles. Eles precisam de oração. Precisam da sua misericórdia, ó Pai. Porque eles também são seres que estão sendo usados pelo diabo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de qualquer pessoa que se diz cristã, que está debochando também, ó Pai, juntamente com Satanás, ó Pai. Se o inimigo, Senhor, fez com que debochassem dos cristãos, ó Pai, nós cristãos não podemos fazer o mesmo, porque senão nos igualamos a eles. Não seremos diferentes deles em nada. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a nos limpar nossos pensamentos, o nosso coração, que o nosso coração possa ser santo, que os nossos pensamentos possam ser santos, para a adoração do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, aleluias, glória seja dado o teu nome, meu Pai. Tirei hoje R$ 500 na prática. Estou aqui dentro de Banco Inter, que é meu banco e minha corretora. Sai. Batalha contra o mal, ser valente. Segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, valente. Pelejando por Jesus, ser valente, carregando a cruz, firme sempre no amor, com o nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca dejeitando a cruz. Ser sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, bom em nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer,
ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, sempre no amor, cheio do valor, cheio do Consolador, ser valente.